Sejam bem-vindos ao Retrovisor Político, o seu resumo dos temas mais relevantes da semana. Os Estados Unidos intensificam a guerra comercial contra a China. Ministro das Comunicações pede demissão após denúncia da PGR e já tem substituto indicado. Pressão pela anistia dos presos do 8 de janeiro reúne aliados de Bolsonaro de olho nas eleições de 2026. Governo apresenta PEC da Segurança Pública ao Congresso. Meu nome é Elis Barreto e fica por aqui que eu te conto tudo o que aconteceu. A semana começou já com uma manifestação na Avenida Paulista em que Bolsonaro reuniu os principais nomes da direita em defesa da anistia dos presos do 8 de janeiro. No evento, o pastor Silas Malafaia fez críticas públicas ao presidente da Câmara, Hugo Mota, cobrando a votação do projeto. Participaram também os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ratinho Júnior, do Paraná, Ronaldo Caiado, de Goiás e outros. Vale ressaltar que muitos desses são pré-candidatos à presidência em 2026. O presidente da Arco, Murilo de Aragão, analisou em participação na CNN que a defesa dessa pauta é uma forma da direita mobilizar sua militância e se manter no debate político até as próximas eleições. Então, eles veem essa situação até, de certa forma, como uma questão interessante. Vale para o bolsonarismo insistir, porque é a forma de dar ao ex-presidente cacife político para influir na decisão da escolha do candidato e de seu espaço político no próximo governo. Então, por isso que eles vão insistir, no caso, os bolsonaristas, na tese da anistia e da candidatura do presidente, mesmo sabendo que adiante o que vai acontecer é a escolha de um candidato, e esse candidato, o que se espera no mundo econômico é que seja alinhado com pautas modernas para a economia do Brasil. Já no lado do governo, a semana foi de notícias negativas. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pediu demissão depois de ser denunciado pela PGR. Ele é suspeito de desviar emendas parlamentares usando os recursos em benefício próprio. Segundo Lula, o União Brasil deve indicar o deputado Pedro Lucas Fernandes para substituir Juscelino. O vice-presidente da Arco, Cristiano Noronha, avalia quais as consequências políticas dessa substituição. Pedro Lucas, que é líder do União na Câmara dos Deputados, um deputado federal de segundo mandato, vale lembrar que ele é também do Maranhão, assim como o ex-ministro Juscelino Filho, e do União Brasil, portanto, não muda muito a condução do Ministério. Além disso, Pedro Lucas tem uma excelente relação com o presidente do União, Antônio Rueda, e também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também pode facilitar ali o diálogo e o sentimento de representatividade do União em relação na esplanada dos ministérios. O Ministério da Justiça iniciou nessa semana uma investida na Câmara e no Senado para conseguir avançar com a PEC da Segurança Pública. O ministro Ricardo Lewandowski se reuniu com deputados na terça-feira e com senadores na quinta para explicar o projeto. A proposta transfere para o governo federal algumas prerrogativas na organização da segurança pública e cria um fundo para custear essas medidas. Porém, o próprio ministro reconhece que a PEC não vai solucionar todos os problemas de segurança no Brasil. O analista da Arco, Marcos Queiroz, pontua que a proposta ainda terá desafios políticos a enfrentar. A PEC da Segurança Pública, que chega ao Congresso na próxima semana, é uma tentativa do governo de melhorar sua avaliação nessa área que é uma das mais mal avaliadas pela população. A PEC, que teve um início de discussão muito conturbado, com críticas dos governadores de oposição, começa a ter um ambiente um pouco mais favorável para a discussão no Congresso, visto que o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que vai priorizar essa matéria. Então, é possível que o governo tenha algum ganho político com o avanço da proposta, mas também a oposição vai utilizar dessa discussão para ocupar espaço. E é muito provável que essa proposta seja bastante alterada. No campo internacional, os empresários brasileiros começam a fazer as contas para entender como a guerra comercial entre Estados Unidos e China vai afetar o Brasil. Os Estados Unidos impuseram de início tarifas de 34% sobre as importações da China. O valor foi subindo na medida em que a China foi retaliando e no fim da semana, nesta quinta, chegou a 145%. Nessa disputa, a China tem respondido também elevando tarifas e bloqueando o comércio com empresas americanas.
O presidente da Arco Internacional, Thiago de Aragão, explicou em entrevista ao Jornal Nacional que o Brasil pode virar uma válvula de escape para produtos chineses, o que preocupa. Eles vão precisar manter a máquina industrial rodando, então você vai precisar desovar isso em algum lugar. O Brasil pode ser um destino de produtos que são necessários para o dia a dia, seja para a indústria, sejam componentes, que pode acabar barateando o acesso desses produtos por parte da população. Mas, por outro lado, o Brasil também vai ser um destino cada vez maior de dumping chinês, que é jogar produto em determinado país. E isso já acontece com o Brasil e a tendência é que isso aconteça ainda mais. Fica muito difícil concorrer com a China por 1000 razões, pelo custo de produção na China, que é muito mais baixo, pelos subsídios do Estado, que são muito altos. E para o consumidor é excelente, mas para a disputa interna e com a indústria brasileira é problemático. Esse foi o Retrovisor Político, o seu resumo dos temas mais relevantes da semana. Até a próxima!